Olá, eu sou o pastor Jefferson Hilário e com muita alegria estou aqui mais uma vez para compartilhar uma palavra com você. Mas antes disso, eu preciso fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer ao pastor Sérgio, que tem permitido que eu compartilhe essa palavra com vocês durante essas semanas. É importante que você saiba que ele tem plena ciência de que eu estou aqui compartilhando e que muitas vezes, antes mesmo de enviar o vídeo para vocês, eu envio para ele, para que ele saiba, antes mesmo de vocês, o que eu vou compartilhar ou o que eu estou compartilhando. E também quero agradecer a Wanda, que é a líder do ministério e que durante essas semanas tem me convidado também para que eu possa compartilhar essa palavra com você. Hoje eu quero falar com vocês rapidamente, baseado no Evangelho de Lucas, capítulo 11, a partir do verso 34, que diz assim: a candeia do corpo são os olhos. Quando os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas quando forem maus, o teu corpo será repleto de trevas. Cuida então para que a luz que há em ti não sejam trevas. Se, pois, o teu corpo todo estiver iluminado, sem parte alguma em trevas, ele será todo luminoso, à semelhança da candeia que te ilumina com o seu resplendor. Ora, o que a Bíblia fala sobre essa questão de ser iluminado? A Bíblia nos ensina claramente que Jesus é a luz do mundo. Então a forma de nós sermos iluminados, evidentemente, é olhando para Jesus, olhando para Deus. Essa luz que brilha em nós é o próprio Jesus. Ele é a luz que brilha em nós e nos faz brilhar. Nós não temos luz própria. Assim como a lua não tem luz própria, nós também não temos luz própria. Se há alguma luz em nós, essa luz provém do próprio Deus, provém do próprio Jesus. Esse texto também nos ensina algo muito importante, e é nisso que eu quero me concentrar aqui. Quando nós olhamos para Deus, nossos olhos se tornam a porta por onde esta magnífica e transformadora luz entra e traz vigor e ânimo para todo o nosso corpo. Olhar para Deus vai provocar uma mudança interior que se reflete em nosso ânimo, em nossa disposição e em nossa expressão corporal, mudando inclusive a nossa postura. Provérbios, no capítulo 15, verso 13, diz assim: o coração alegre embeleza o rosto. Né? Um coração alegre, ele vai provocar, ele vai promover uma mudança na nossa fisionomia. Um coração alegre muda a nossa fisionomia de tal forma que a nossa fisionomia passa a refletir esta alegria interior. Colocar os olhos na pessoa e no lugar certo vai produzir uma mudança no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. No Antigo Testamento, o salmista diz o seguinte, no Salmo 121, verso 1, que nós conhecemos bem: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. É muito importante este salmo, porque ele olha para os montes, lugares são montes sagrados para o povo judeu, para as questões materiais, e ele percebe que não é dali que virá o socorro dele. Então ele olha acima dos montes. Ele olha para os montes e de lá ele sabe que não encontrará socorro. Mas ele sabe que encontrará socorro naquele que fez os montes, que é o próprio Deus. No Novo Testamento, o escritor aos Hebreus, num texto também bastante conhecido nosso, diz o seguinte, Hebreus 12, a partir do verso 1. Portanto, também nós, rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, depois de eliminar tudo o que nos impede de prosseguir, e o pecado que nos assedia, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, fixando os olhos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o qual, por causa da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha que sofreu, e está assentado à direita do trono de Deus. Mais uma vez, nós percebemos aqui a importância. O verso 2 diz claramente, fixando os olhos em Jesus.
Mas Jesus disse, e está no Evangelho de João, que Ele é a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. É Ele quem nos ilumina. Portanto, nós precisamos ter os olhos fixos nele, para que todo o nosso corpo, toda a nossa alma, todo o nosso espírito seja também iluminado. E mais uma vez eu quero recorrer aos Salmos, no Salmo 34, verso 5. Depois eu quero que você leia com muita atenção esse Salmo e com calma também. O Salmo 34, verso 5 diz assim: olhai para ele e ficai radiantes. O vosso rosto jamais mostrará frustração. Olha que salmo maravilhoso é esse. Ele diz que quando nós olhamos para Ele, olhamos para o Senhor, olhamos para o Deus da nossa salvação, o nosso rosto, nós ficamos radiantes, nós ficamos quase que eufóricos. Lembra daquele outro texto, né? Quando ele diz, né, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos como quem sonha. O nosso ânimo, ele é revigorado. E o nosso rosto não mostra frustração, porque quando nós olhamos para ele, nós não somos frustrados. Diante de tudo isso, eu quero te exortar a tirar os olhos das limitações, dos medos e das incertezas deste mundo que estão nos rodeando, e quero te motivar a fixar os seus olhos em Jesus, como diz o escritor aos Hebreus, o autor e consumador da nossa fé. Olhar para Ele, olhar para Jesus, vai iluminar o seu entendimento, vai alegrar seu coração e vai mudar sua postura e a sua expressão corporal como resultado desta ação iluminadora de Deus em sua vida. Olhe para Jesus. Quando nós olhamos para Ele, nós somos revigorados. O nosso rosto se aformoseia, o nosso ânimo ele é levantado. Então nós recebemos dele vigor, e isso se reflete no nosso corpo. Então olhe para a sua postura corporal e veja se a sua postura corporal está sendo um reflexo de você olhar para Jesus. E de qualquer forma, olhe para Ele, seja iluminado. E você não será frustrado, você não será frustrada. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Em nome do Senhor Jesus Cristo.